você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre e eu me chamo Álvaro Silva. Nós estamos aqui para falar do nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que ontem, infelizmente, entramos em campo, né, gente? Em busca aí de mais uma vitória nesse tão difícil campeonato brasileiro, diante de nosso torcedor em São Januário. Fato é que o nosso time, embora correu bastante, transpirou, suou, buscou ali, mas tecnicamente, taticamente, muito abaixo na noite de ontem, acabamos saindo com a derrota. Isso aí todos vocês já sabem, né? E quem caiu de paraquedas, quem acordou depois de estar dormindo 5 dias, né? Fica aí o registro. Galera, agora é o seguinte, né? Já diante dessa situação toda aí, após o término da partida de ontem, né, a equipe ali da TV Globo, que estava à beira do gramado, foi falar ali juntamente com a assessoria de imprensa do Vasco da Gama, né, para entrevistar ali algum atleta, né, no pós-jogo ali na zona mista, na beira do gramado. Enfim, galera, fato é que nenhum jogador do Vasco da Gama no dia de ontem, nenhum atleta quis conceder entrevista. Isso mesmo, gente. Ontem os jogadores, né, receberam um golpe tão duro aí diante a equipe do Internacional jogando dentro de casa, que ninguém quis aí falar com a imprensa, dar um parecer para a torcida. Enfim, na minha humilde opinião, né, gente, quem sou eu, né, na verdade, não trabalho no Vasco, não tô lá no dia a dia com os caras, não conheço nenhum deles, não sou amigo de nenhum jogador assim do Vasco, né, galera? Mas a gente assiste, a gente acompanha, a gente busca, a gente vê todos os jogos. A gente sabe ali da história de alguns dos atletas. Enfim, eu acredito, galera, que os jogadores ontem acusaram o golpe. Na minha humilde opinião, eu acho que os jogadores acusaram o golpe, né? Portanto, que até então, mesmo naquele péssimo início de campeonato, os jogadores iam ali, botavam a cara. Às vezes era o Léo Pelé, às vezes o Léo Jardim, né? Às vezes o Gary Medel, às vezes o Gabriel Peck, às vezes o Verratti, né? Fato é que ontem ninguém quis falar e acredito eu que seja aí que eles reconhecem, né, gente? Eu acho que os jogadores do nosso elenco reconheceram ontem que jogaram mal diante do nosso torcedor, fizeram uma péssima partida, tecnicamente, taticamente, estava muito bagunçado dentro de campo, né? Diga-se de passagem que também não adianta só a gente falar que os jogadores estavam mal, mas também o nosso treinador também tem sua parcela. Não estou aqui crucificando o Ramon Dias, eu sou um dos fãs número 1 do Ramon Dias, mas acho que ontem à noite tudo conspirou contra o Vasco da Gama, né? E a gente saiu com essa derrota. Bom, página virada, né? Já passou, já foi, já era. Agora vamos esmiuçar um pouquinho aqui, minha família. É o seguinte, um pouquinho das estatísticas, né, da partida de ontem. Lembrando que no primeiro turno a gente perdeu de 2-1 para o Internacional, lá na casa do Internacional, lá em Porto Alegre, né? A gente tomou um vareio no primeiro tempo lá também, né? E olhando os números nus e crus, 2-1 no primeiro turno, 2-1 no segundo turno, parece normal, né, gente? Aí a gente pega aqui as estatísticas da partida, vou colocar para vocês observarem na tela. O nosso time ontem teve 53% de aproveitamento ali no caso de posse de bola, tá, gente? Então o Vasco ontem teve mais posse de bola aí, pouca coisa, mas muito equilibrado, contra 47 do Internacional. O Vasco da Gama cometeu 17 faltas, o Internacional cometeu apenas 14, né? 3 faltas a mais que a gente cometeu. Isso mostra ali o ímpeto de competitividade, portanto que a gente tomou aí 5 amarelo, 2 vermelho, né? Impedimentos foram um só para o Vasco e 3 para o Internacional. Isso mostra uma característica de jogo da equipe de Porto Alegre, que eles jogaram ontem através de bolas enfiadas, lançamentos e triangulações. Aí nessa transição é onde o jogador, às vezes, se tiver um pouquinho à frente, vai ficar impedido fatalmente. Então isso mostra muito a característica de jogo do Internacional e a do Vasco, que não é essa característica. A característica do Vasco é uma transição rápida pelas pontas ali no contra-ataque, né? E a bola colocada na área, né, gente? Aí, vamos lá, finalizações. O Colorado, o Internacional, finalizou 9 vezes a meta do goleiro Léo Jardim. Já o Vasco da Gama finalizou 15 vezes, né, na meta do goleiro Rocher do Internacional, gente. Então, assim, é quase o dobro de finalizações do Vasco da Gama, né?
Porém, todavia, entretanto, o Internacional colocou 5 bolas aí no gol, finalizou 5 e acertou 5 no gol. Não que ele fez o gol, mas acertou o gol 5 vezes. O Vasco da Gama acertou 6 vezes, tá, gente? 7 escanteios para o Vasco, 1 escanteio apenas para o Internacional, tá? 4 cartões amarelos aí para o Internacional, 5 para o Vasco e 2 cartões vermelhos. Diga-se de passagem que o Eric Marcos aí ontem foi expulso covardemente. Todos os comentaristas de arbitragem. Só que antes de todos os comentaristas de arbitragem falar, eu já tinha falado aqui ontem à noite, né? Já dei minha opinião me posicionando, porque eu não dependo de Rede Globo, Band, Record, esses caras falarem para eu formar minha opinião, porque graças a Deus, né, Papai do Céu me deu uma boa visão, eu consigo ver a partida e tirar minha própria conclusão. Então assim, eu não sou aquela galera que surfa na onda depois que todo mundo já falou. Eu chego aqui e dou meu papo. Se eu tiver errado, depois eu reconheço. Se eu tiver certo, vamos que vamos. E ontem eu tava certo, né? O Eric Marcos foi expulso de maneira covarde, né, gente? Paulinho Paula, muito abaixo tecnicamente, cometeu muitas faltas ali, né, para cartão amarelo, aí levou 2 cartões, foi expulso de maneira correta. Até aí, gente, normal. Mas o que me chama a atenção nos dados da partida é o seguinte, muito parecido com os dados da partida entre Vasco da Gama e Mulambo da Gávea. O Vasco ali mais finalizações, mais chutes a gol, posse de bola e não sei o que, perdeu o jogo. Aí chegou ontem, dentro de São Januário, mais finalizações, um pouquinho mais de posse de bola, ímpeto, não sei o que, muito escanteio, perdeu o jogo. Ou seja, só correr não vai salvar a gente do rebaixamento, só suar, só competir, só pelear, né, como diz o Ramon Dias, né, só brigar, né, correr, suar, transpirar, marcar, levar cartão, discutir, não sei o que. É bom, até a página 2, mas o que ganha jogos, o que dá pontos, né, para qualquer clube no mundo, são gols, né, que automaticamente levam aí uma equipe ou outra a vencer uma eventual partida. Ou seja, a gente precisa fazer gols. Aí, diante dessa situação, daqui a pouco eu vou falar disso. Só um retrospecto recente aqui, minha família. Olha só. Nos últimos 4 jogos, nós jogamos 4 partidas aqui no Rio de Janeiro, né? A gente enfrentou o São Paulo em São Januário, a gente enfrentou o Fortaleza em São Januário, enfrentamos o nosso maior rival no Maracanã e o Internacional em São Januário. 4 jogos no Rio de Janeiro, um deles neutro aí, que é clássico, né? E clássico é clássico, já diria o poeta, e vice-versa. Porém, todavia, entretanto, contra o São Paulo foi um 0-0, né, com gosto de vitória, porque a gente poderia ter perdido se não fosse o nosso goleiro Léo Jardim defender o pênalti ali do Wellington Rato, na ocasião, né? Então o nosso goleiro foi o grande herói daquela partida ali, a gente saiu com um ponto ali de São Januário que parecia ter sido 4, né, porque a gente poderia ter perdido. Diante o Fortaleza, estava caminhando-se para um 0-0, existia uma pressão do Vasco, obviamente, porém, todavia, entretanto, sem querer ser redundante, mas já sendo, o Vasco conseguiu aí fazer um gol aí no limite com o Dimitri Payet numa jogada individual, que ele pegou a bola ali na entrada da área pelo lado direito do campo, conduziu ela ali pela meia-lua da área, né? Abriu espaço e finalizou de perna esquerda no canto direito do goleiro, no canto esquerdo no caso dele, ali do finalizador, fazendo gol para o Vasco. Então numa jogada individual, o Payet salvou o Vasco contra o Fortaleza. Diante o Mulambo da Gávea, Verratti cabeceou ali umas 2 vezes, uma delas passou muito perto, o goleiro do Mulambo fez uma defesaça, o Rossi. O Zé Gabriel teve uma bola quase embaixo da trave para finalizar, acabou errando a finalização, a bola espirrou e passou direto. Fato é que a gente levou ali num contragolpe, levamos um gol do nosso maior rival e perdemos pelo placar mínimo de 1-0. Ontem, dentro de São Januário, para quem não assistiu o jogo, só acorda de manhã e vê os números nus e cruz, assim, 2-1 Internacional, aí abre a tabela do campeonato, vê que o Internacional tá ali quase na 10ª posição, quase no meio da tabela, e vê, e quem sabe também, quem já acompanha, fala, pô, mas o Inter foi semifinalista da Libertadores. Ok, tudo bem, até aí eu entendo. Realmente o time do Eduardo Cudê é um time bastante organizado, né? É um time ali do meio campo para frente muito forte. Defensivamente não tem nada de tão diferente, tirando ali o goleirão, o Rocher, né? Não tem nada de tão diferente no Inter, mas o meio campo deles é muito forte. Triangula, vira o jogo, troca de passes, trabalha a bola com calma, né? Começa de novo, enfiada de bola, infiltração, triangulação, tabela. Então o meio campo e o ataque do Internacional é muito bom, sim. Né? Aí o Vasco se vê obrigado agora, né, a pontuar diante a equipe do Goiás fora de casa no próximo domingo, aí na 30ª rodada, né, partida a qual a gente enfrenta o Goiás lá em Goiânia, né, galera? Então, assim, 4 jogos no Rio, apenas 4 pontos aí conquistados, isso mesmo, gente, 4 jogos de 12 pontos, né? A gente só somou aí 4 pontos
diante a equipe do Internacional, né, levando em consideração que a gente jogou em casa 4 partidas, tirando aí o clássico, né, a gente poderia aí pelo menos ter alcançado 6 pontos, pelo menos 50% de aproveitamento, que era aquilo que a gente já vinha tendo aí após a chegada de Ramon Dias, né, família? Mas aí o que acontece? A gente muito difícil ganhar fora de casa, né? Tirando aquela vitória suada diante o América Mineiro lá em Belo Horizonte, a gente chegou ao Rio de Janeiro com uma expectativa lá em cima, né, gente? Depois levamos ali uma goleada do Santos, né? E aí depois contra o São Paulo foi reorganizar a casinha de novo, aí foi aquele sufoco, depois diante do Fortaleza conseguimos ali no limite a vitória, diante do nosso maior rival perdemos, e ontem de novo. Aí há quem diga assim, tem até uma galera que vem aqui no canal e fala, poxa, vocês não podem criticar o time é bom, não é culpa dos jogadores, minha família, meus amigos, meus queridos. Quando eu critico o nosso time, por exemplo, coloquei na capa ontem, inaceitável, né? Eu falo assim, às vezes eu até coloquei time covarde. Gente, quando eu falo inaceitável, é porque é inaceitável, independente se fosse o time do Vasco, independente se fosse o Mulambo, se fosse o Fluminense, se fosse o Botafogo, o Corinthians, o Palmeiras, é inaceitável você jogar 4 jogos em casa, né? E você só vencer um. Isso é inaceitável, gente. É inaceitável para um time da elite do futebol brasileiro que quer permanecer na elite para o ano que vem, para a próxima temporada. É sim inaceitável, gente. É sim uma covardia a gente só fazer 4 pontos dentro de casa. Agora, quando eu falo covardia também, eu não estou falando que os jogadores são fracos, que eles não são profissionais, que não são sujeito homem, que não correm, que não se esforçam. Não é nesse sentido quando eu falo que o nosso time foi covarde na noite de ontem. Quando eu falo que os nossos jogadores foram covardes, foi no sentido de que faltou criatividade, faltou ousadia, faltou 1 contra 1, o drible, o famoso X1. Faltou finalizar mais de fora da área. Mais um jogo, o Vasco quase não finalizou de fora da área, gente. Entendeu? Faltou ali frieza na frente do gol. Isso tudo se caracteriza uma covardia. Você chegar na frente do gol ali e faltar frieza, você se acovarda, você fica com medo, você treme. Então, assim, não tô menosprezando os nossos atletas, não tô fazendo situação de terra arrasada no Vasco. Mas eu sou muito realista. E ontem a nossa equipe acabou atuando de maneira covarde sim. Covarde sim. Sabe, um bando em campo, 3, 4 jogadores correndo para marcar um buraco no meio campo, o Praxedes atrasado na marcação, o Paulinho atrasado na marcação. O Léo muito mal defensivamente. Ofensivamente, o melhor jogador na saída de bola do Vasco hoje é o Léo Pelé, mas defensivamente ele vem deixando a desejar algumas partidas, mas não por isso ele é covarde. Entendeu? Quando eu falo covardia, é que falta uma ousadia, falta a famosa alegria nas pernas, falta o drible, falta a tabela, falta uma bola colocada com efeito de fora da área para pegar o goleiro de surpresa, sabe? Falta uma triangulação. É isso que falta. Falta o cara pegar a bola dentro da área e tentar um elástico dentro da área. Se passar, sai na cara do gol, pode levar um perigo de gol. Se não passar, pode sofrer um pênalti. É nessa situação que eu falo que o nosso time vem se acovardando. Agora, em questão de caráter, de profissionalismo, eu não tenho nada a reclamar desse elenco da temporada 2023. Não tenho. Não tenho nada a reclamar. Até porque seria leviano da minha parte eu abrir vídeo aqui para colocar a culpa nos atletas, né? Porque esse time que está jogando agora, esses 11 que estão jogando agora, 50, 60, 70% dos jogadores chegaram aqui no Vasco há 2, 3 meses atrás no máximo. Sendo que o campeonato começou lá em abril, março, abril, salvo engano. Então, eu não estou chamando os jogadores de covarde por eles não suarem a camisa, por eles não correrem, não. Quando eu falo que o Vasco se acovardou no jogo de ontem, é porque faltou criatividade. Faltou algo a mais. É o que eu falei no início do vídeo. Só correr, só suar, não vai resolver, gente. A gente precisa colocar a bola para dentro das redes. Vamos lembrar outra coisa também. Eu vou pedir para vocês, por favorzinho. Vamos lembrar que eu e todos vocês que estão me acompanhando, obrigado, eu agradeço que vocês me acompanham. Vamos lembrar que todos nós somos vascaínos, gente. A gente tem que parar com essa mania de não aceitar ouvir a opinião do amigo aqui, ali ou acolá e já xingar e mandar um monte de palavrão. Vamos com calma. Os amigos têm a opinião de vocês, eu tenho a minha, vocês colocam aqui nos comentários, a gente conversa.
Eu não falto respeito com ninguém, ninguém falta respeito comigo. E se faltar também eu mando para aquele lugar e logo bloqueio. Mas do contrário, gente, a gente tem que aprender a se respeitar. Sabe? O torcedor do Vasco, a gente não pode ficar brigando entre si. Não estou falando de religião, mas uma casa, isso é bíblico, mas eu não estou falando de palavra nem nada não. Mas uma casa que tem conflito entre si próprio, um reino que tem conflito dentro dos quatro muros, ele subsistirá, ou seja, ele não vai existir, ele vai acabar. Sabe, uma família que só sabe brigar todo mundo, mora 5 pessoas dentro de uma casa e todo mundo briga o tempo todo por conta de tudo. Essa família está fadada ao fracasso. Então a mesma coisa é a torcida de um clube, no caso nosso é do Vasco da Gama. Se a gente começar a brigar por conta de tudo o tempo todo, o clube está fadado ao fracasso. Por quê? Qualquer clube no mundo não é nada sem o seu patrimônio principal, que é o torcedor. Então vamos apoiar. Eu em momento nenhum falei que vou deixar de apoiar, né? Vou deixar de... Não, muito pelo contrário. Se for para criticar, a gente tem que criticar o Jorge Salgado, o Osório, o Duque Estrada, o Júlio Brandt, o Mussa, né? Toda essa patotinha, essa galera aí. Porque eles fizeram cagadas no plural nesses últimos 3 anos à frente do Vasco da Gama, né? Venderam o nosso clube para uma SAF duvidosa. É bem verdade que essa SAF nesse ano montou um time novo, mas com planejamento totalmente errado, com planejamento flamenguista mulambo. Na ocasião era o Luiz Melo, flamenguista assumido, que era o nosso CEO, contratou o Maurício Barbieri, com esse negócio de viuvismo de ex-Flamengo. Agora o Vasco tá com essa putaria, com essa mania agora. Todo mundo para jogar ou para treinar no Vasco tem que ter jogado no mulambo. Que porcaria é essa? Desculpa a palavra, que porra é essa? Ah, porque o técnico, jogou no Flamengo. Ah, porque o atacante, porque jogou no mulambo. Ah, porque o zagueiro, porque... Eu quero que se dane, porra. Nós temos 60 times na Série A, B e C do futebol brasileiro. E milhares de times pelo mundo inteiro. Não é possível que a gente só encontre profissional no nosso maior rival para jogar aqui no Vasco. Então já começa errado aí. Se for para criticar, é Luiz Melo, é Paulo Brax, é o Osório, é o Salgado, né? É a 777, o Josh Wander lá e toda a patotinha americana dele. É essa galera que a gente deve criticar. Porém, todavia, entretanto, essa mesma galera, a gente querendo ou não, com exceção do Luiz Mulambo que foi embora, que entrou o Lúcio Barbosa, que está fazendo um ótimo trabalho, diga-se de passagem, no meio do ano o Vasco mudou. O Vasco tem outra cara. Contratamos um treinador de ponta, contratamos um camisa 10. Pode ter controvérsia ou não, mas até então é um craque, que é o Dimitri Payet. Trouxemos zagueiros, temos 2 bons goleiros no elenco, né? Trouxemos aí jogadores de meio campo, trouxemos o Verratti, trouxemos o Rossi. Então assim, deu uma melhorada, mas não adianta também querer melhorar depois que a vaca já foi pro brejo. Então é momento da gente se unir, apoiar e cantar até o final, né? Agora, não é pecado também a gente chegar após uma partida, né, e tecer comentários para criticar fulano, ciclano ou beltrano. Sabe por que não é pecado? Porque quando o Vasco ganha, eu sou o primeiro a abrir o vídeo aqui, batendo palma pro Verratti, pro Paulinho, pro Payet, pro Medel, pro Léo Jardim, pro Piton, para todo mundo, pro Zé Gabriel, pro Peck. Agora, quando perde, eu vou falar também. Porque agora tem essa palhaçada. Não, a gente não pode falar do nosso time. Que porra é essa? Como é que não pode falar do time? Como é que não pode falar do time? Como que não pode? Se o torcedor não puder falar do time, não puder criticar o seu jogador, quem vai criticar? Quem vai falar? Essa mídia vendida, corrupta do nosso país, não todos, mas vocês sabem de quem eu estou falando? Vamos deixar para eles falarem os comentários deles, tudo ali manipulável? Não! A gente tem que ter a nossa opinião e não tem problema nenhum em relação a isso. Só que a gente precisa sim se respeitar, né? Porque um reino aí dividido, ele subsistirá, tem que estar unido. Galera, diante dessa situação, vejam umas fotos. Tinha um vídeo, mas eu tô com medo de dar problema. Vejam umas fotos que eu vou colocar na tela aí. Ontem, após o término da partida, dentro dessa situação que eu tô falando pra vocês. O Osório, tá? Carlos Osório e o senhor Jorge Salgado, o presidente e o vice-presidente do Vasco da Gama, foram ali cobrados, né, de maneira bastante hostil, né? Após o término da partida, nos corredores ali de São Januário, no caso ali, para quem sai das sociais, tá? Como vocês já estão acompanhando na foto aí. Tem até um momento que o Osório manda um joia aí pra pessoa que tá xingando ele, que é o cara que tá gravando, né? Como vocês podem observar, esse senhor de colete verde, gente, olha, pelo amor de Deus, hein? Esse senhor de colete verde é funcionário do clube, tá? Aparentemente ele deve ser aí um segurança, um vigilante, ele tá sempre aí nesse setor de São Januário, pra quem conhece o Vasco sabe, ele trabalha aí, tá, gente? Não tem nada a ver com esse senhor de colete verde, não. O Osório é o camarada de trás de roupa preta, tá, gente? Pra quem não conhece, tudo bem? Vamos lá.
xingaram de vários palavrões, né? De filho da... né? Vocês já sabem, né? Enfim, várias coisas. Então, assim, se é pra hostilizar, se é pra xingar, são esses caras aí. Os jogadores, a gente não tem muito o que falar. Agora não. Se acaso a gente perder mais 3, 4 jogos aí, e aí a nossa caravela realmente afundar, aí pode ser que sim, mas no momento a gente tem que apoiar. Agora, galera, diante dessa situação, é o seguinte. Nós vamos até Goiânia no domingo para enfrentar o Goiás, jogo dificílimo fora de casa, como eu já mencionei, a gente pouco conseguiu vencer, né, para não falar quase que não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada, né? E é o seguinte, o nosso clube, o nosso Vasco, o nosso time vai ter que se reinventar diante da equipe do Goiás. Como assim, Álvaro Silva? Calma, eu vou explicar para vocês por que a gente vai ter que se reinventar. Por que o nosso treinador Ramon Dias vai ter que fazer das tripas coração, vai ter que fazer aquele famoso bordão, tirar leite de pedra, tirar água de pedra, né? Esses famosos bordões aí vão ter que se fazer valer, porque, olha só, gente, como eu já falei, só competir não vai resolver, né? A gente precisa de jogadores que entreguem pra gente dentro de campo, que nos ajudem a trazer o resultado, certo? Dentro dessa situação, Marlon Gomes até o momento tá fora, Rossi até o momento tá fora, Paulinho tá fora porque foi expulso e Eric Marcos também porque também foi expulso. Ou seja, quem vai jogar? Vocês entenderam a dificuldade? Então assim, não é culpa do Ramon Dias, também não é culpa só do elenco, é dos caras que administram, porque não tem banco. Não temos banco. Não temos banco. Sabe? Com todo respeito ao Gabriel Peck, eu gosto muito da pessoa do Gabriel Peck, sou fã dele. Mas como jogador, ele é mediano e ele oscila muito. E tem jogos ele vai muito bem, em jogos ele vai muito mal. Então o Gabriel Peck hoje era para estar no banco, sendo uma opção dentro do banco. Não jogar uma carga toda nas costas dele para ele ser a solução do nosso time. Porém, todavia, entretanto, não é culpa dele. É culpa de quem monta o elenco, é culpa de quem contrata, de quem manda embora, quem traz treinador, quem traz aí executivo, quem busca patrocínios, quem engana o torcedor, quem dá esclarecimento e para quem se esconde da gente, que é a diretoria. E aí, diante de toda essa situação, o nosso treinador vai morrer com a roupa, vai segurar esse rojão, essa dinamite acesa na mão, vai ter que se reinventar, vai ter que buscar talvez um novo esquema. Por quê? Vai ter que talvez terá que buscar um novo esquema. Jogar contra o Goiás lá é difícil, o Goiás é chato. Tudo bem que é um time que leva bastante gol, mas dentro de casa faz gol também, né? E pra gente conseguir neutralizar o Goiás, a gente vai ter que dar uma ajeitada nessa situação aí. Aí já há quem diga que o zagueiro Léo deveria ir pro banco para dar a vaga pro Michael, já não sei. Já há quem diga que o Medel deveria voltar pra volância junto com o Zé Gabriel. Enfim, essa bomba vai ficar pro Ramon Dias. Aí, falando em bomba na mão do Ramon Dias para escalar o time, sabe quem entrou ontem e deu um alento pra gente, deu uma chama de esperança? Foi o Alex Teixeira. Isso mesmo, foi o Alex Teixeira, né? Como vocês já podem acompanhar aí, ontem ele entrou, o Vasco ali no abafa, né? Colocando bola na área. Aí sabe o que eu acho impressionante? O Pablo Verrete, com 1,90 m todos de altura, ontem cabeceou, contra o Flamengo cabeceou e não fez gol. O Alex Teixeira, com 1,70 e poucos, não tem nem 1,80, entrou e cabeceou e fez o gol. Mas, por outro lado, né, gente, ele estava livre para cabecear justamente porque o Verrete estava na área meio que puxando e atraindo a marcação. Então faz sentido também. Mas não é isso que eu quero dizer para vocês, não. Já está gerando um burburinho, uma situação. Essa bomba eu vou jogar no colo de vocês. Vocês acham que Alex Teixeira deve ser titular diante da equipe do Goiás? Ele que entrou e entrou bem ali. A Eric Marcos também mereceria, né, no caso, mas está fora. Ou não, Alex Teixeira deve permanecer no banco e continuar sendo opção aí para entrar possivelmente na segunda etapa. Deixa a opinião de vocês. Na minha opinião, galera, eu acho que ele poderia entrar titular sim. Para dar uma mudada nesse meio campo do Vasco, tá muito previsível, é mais do mesmo todo jogo. Alex Teixeira, ele tem a sua qualidade numa bola enfiada, num passe. Fisicamente, ele já mostrou que está bem abaixo, não tem mais aquela explosão, não tem aquela arrancada, o drible dele parece que está mais lento, mas pega bem na bola, sabe fazer um giro, um pivô, uma tabela, tem visão de jogo, tem um bom passe. Pode ser que sim. Eu acho que Alex Teixeira merece uma chance sim. Na minha opinião, acho que ele merece uma chance diante do Goiás, diante de todo esse enredo aí, vários jogadores fora, jogadores que são dúvida, né? E ele entrou ontem, fez um golzinho, né, gente? Então, eu acho que ele merece sim. Aí agora é o seguinte,
um outro levantamento, né? Nas últimas 6 partidas do Vasco da Gama, minha família, o nosso Vascão só fez 4 gols. Isso mesmo, nos últimos 6 jogos, nós só fizemos 4 gols, tá? E levamos 7 gols. Levamos 7 gols em 6 jogos, ou seja, uma média de 1,2, 1,3 gols por partida que a gente levou, né? E uma média menor do que um gol por jogo que a gente fez. Ou seja, nesses últimos 4 jogos que a gente jogou, a gente tinha recuperado um pouquinho de saldo, já perdemos de novo o nosso saldo de gols, já perdemos 3 gols de saldo aí, né? De 12 pontos aí que a gente disputou, só ganhamos 4, já caiu o nosso aproveitamento, que era de 50%, 56%, 57%, já caiu aí para 30%, 33%, 34% arredondando, né? Então caiu bastante o nosso rendimento, vamos torcer para a gente reencontrar aí, né, gente, as redes, né, sobretudo a vitória. Também não adianta a gente fazer 4 gols no próximo jogo e levar 5, né, e aí a gente perder a partida, né, galera. Aí é o seguinte, vamos agora esmiuçar, já falamos do assunto do jogo, já desabafamos, já falamos tudo, né. Vamos esmiuçar agora os próximos 5 jogos do Vasco da Gama, tá, galera? No Campeonato Brasileiro, segue a arte na tela, vamos acompanhar juntos aí essa situação, né? Bora lá então. Primeiro eu vou falar os próximos 5, tá? Depois eu vou falar todos os jogos, na verdade os 10 jogos, mas primeiro os próximos 5. Domingo agora a gente enfrenta o Goiás fora de casa, tá? 4 horas da tarde, partida a qual será televisionada para quase todo o país pela Rede Globo de televisão. Na próxima quinta-feira, no dia 2 de novembro, a gente vai até a Arena Pantanal para enfrentar o Cuiabá. Depois a gente volta ao Rio de Janeiro, inicialmente marcado por Raulino de Oliveira, possivelmente pode ser em São Januário, que é o jogo que será realizado entre Vasco da Gama e Botafogo. Jogo que no caso aí vai ser num domingo, né? 5 de novembro. Depois a gente viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, né? Lá no Mineirão, numa quarta-feira, dia 8 de novembro. Depois a gente retorna ao Rio de Janeiro para enfrentar outro clube de Minas Gerais, agora o América Mineiro, mas aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Ou seja, 5 jogos dificílimos nessa reta aí final de campeonato. Goiás e Vasco, Cuiabá e Vasco, Vasco e Botafogo, Cruzeiro e Vasco e América. Tirando aí o Botafogo, galera, e mais ou menos o Cuiabá, mas tirando o Botafogo, os outros 4 jogos são um confronto direto na parte de baixo da tabela. É óbvio que o Cuiabá não briga pelo rebaixamento nesse momento. Porém, todavia, entretanto, o Cuiabá briga sim por uma vaga na Sul-Americana. E se o Cuiabá perde para o Vasco jogando em casa, ele vai ver o Vasco se aproximar dele. Ou seja, mais um concorrente brigando pela vaga da Sul-Americana. Então, não deixa de ser uma disputa direta, galera. Ou seja, tirando o jogo contra o Botafogo, que é um clássico, tudo pode acontecer, o Botafogo é o líder do campeonato, dos próximos 5 jogos, 4 são decisões aí contra equipes que brigam na parte de baixo da tabela. Dito isso, eu vou colocar uma outra arte na tela para vocês acompanharem, como vocês já podem ver, que aí é a soma total dos outros jogos que restam, né, para se encerrar o campeonato. Na verdade eu falei 10 jogos, né? São 9 partidas, tá, gente? São 9 partidas para acabar o campeonato. São 27 pontos ainda a serem disputados. Ou seja, depois aí que o Vasco da Gama enfrentar o América Mineiro aqui no Rio de Janeiro, a gente viaja lá para Coritiba para enfrentar o Atlético Paranaense, né, lá na sua arena. Esse jogo será numa quarta-feira, dia 22 de novembro. Depois a gente retorna ao Rio de Janeiro para enfrentar o Corinthians. Esse sim é uma final de campeonato à parte. Jogo que será realizado a princípio em São Januário, né? Vai ser num sábado, dia 25 de novembro. Olha, esse jogo aí tem contorno de uma final de campeonato Vasco da Gama e Corinthians, viu, galera? Depois, a gente viaja a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Vamos torcer para que até lá o Grêmio já esteja tranquilo em relação a Libertadores, né? Para não ser um jogo tão difícil contra eles lá na Arena do Grêmio. Jogo qual será realizado numa quarta-feira, dia 29 de novembro. E a última rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que será no dia 3 de dezembro, né? O jogo será aí num domingo. O nosso Vasco da Gama enfrenta o Red Bull Bragantino aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Porém, minha família, o Red Bull Bragantino nesse momento, embora sejam 7 pontos,
tá na briga pelo título, né? Se o Botafogo derrapar 2, 3 aí e o Bragantino emplacar uma sequência de vitória, ele pode se tornar líder do campeonato. Então, dependendo do que acontecer nessa reta final de campeonato, o Red Bull Bragantino pode vir para São Januário enfrentar o Vasco com contorno de final de campeonato, porque de repente a gente não sabe o que pode acontecer. Vai que chega ali uma diferença de 1 ou 2 pontos só do Botafogo para o Bragantino, né? E o Botafogo derrapa ou perde na última rodada e o Bragantino vem aqui para o Rio de Janeiro precisando de uma vitória. Não seria nada bom pra gente. Então, são 9 jogos aí, 9 decisões, nenhum jogo fácil, né, gente? Pra gente disputar, né? Dito isso, então, vamos virar a chavinha, vamos tirar essa arte da tela, vamos falar de uma coisa boa, de uma notícia boa, pelo menos, pro torcedor cruzmaltino, né, minha família? Uma noticiazinha boa. É o seguinte... o nosso Vascão jogou ontem, entrou em quadra, né? Eu até falei pra vocês que o Vasco jogaria aí em São Januário. Na verdade, o Vasco jogou no Tijuca Tênis Clube, peço perdão a vocês. E é o seguinte, o Vasco enfrentou o Pato Basquete, é uma equipe lá do Sul, bastante tradicional do basquete brasileiro. Fato é, galera, que o nosso Vascão começou perdendo a partida, tá? Mas aí ao longo dos tempos, né, que no basquete são 4 tempos de 10 minutos, né, dos quartos, né, ao longo dos tempos aí o Vasco foi tirando a desvantagem e conseguiu virar a partida, isso mesmo, gente. Nosso Vascão venceu de virada ontem na sua segunda partida aqui pelo NBB, né, o Patos aí de basquete lá do Rio Grande do Sul pelo placar de 71-62, né, conquistando aí a primeira vitória, né, gente. Meus parabéns aí aos atletas e ao elenco do nosso Vascão que conseguiram essa vitória aí pelo NBB. Valeu, família? Agora, mudando de assunto, é o seguinte. Ontem, na partida entre Vasco da Gama e Internacional em São Januário, a loja, a franquia, a lanchonete ali do Bob's, dentro de São Januário, voltou a funcionar. Isso mesmo, como você já pode observar na tela, voltou a funcionar aí a franquia do Bob's dentro de São Januário. Não é muito boa notícia, né? Pra galera ali que vende o seu churrasquinho, o seu cachorro-quente, o seu sanduíche ali, pelo lado de fora do estádio, mas independentemente, eu acho que tem espaço para todo mundo trabalhar e é bacana assim, é saber aí que voltou a funcionar a loja do Bob's em São Januário. Virando a chavinha, só a informação, tá, gente? Não tô passando pano para ninguém, não. Virando a chavinha é o seguinte, o volante Souza, né, que teve uma lesão no joelho, operou o menisco, tá aqui no Rio, no CT Moacir Barbosa, fazendo trabalho de recuperação física, né, fazendo trabalho de fisioterapia. Fato é que na tarde de ontem, minha família, ele concedeu uma palestra, isso mesmo, Souza deu uma palestra para a garotada, né, do elenco da base do Vasco da Gama, né? Então, meus parabéns ao volante Souza aí que deu uma palestra de futebol, até mesmo de vida, né, para os atletas aí, para a garotada da base, né? E já há quem diga, né, gente, que já o Souza deve assinar para a temporada do ano que vem. Existem rumores que Alex Teixeira pode sair, enfim, todo uma cileuma, né? Vamos aguardar mais para frente para ver o que vai dar essa história aí. Agora vamos virar a chavinha, vamos começar a falar aí da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro para a gente estar encerrando esse vídeo, primeiro vídeo de hoje. É o seguinte, galera, é o seguinte, vou colocar mais para vocês acompanharem aí, eu até buguei aqui. Então vamos lá, a tabela, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro teria aí a partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino e Fortaleza e Cruzeiro, mas essas duas partidas foram adiadas, tá, gente? Porque o Fortaleza vai disputar aí a final da Sul-Americana amanhã, né? Então, Flamengo, Red Bull Bragantino, Fortaleza e Cruzeiro, né? Então aí partidas adiadas. Aí tirando essas duas partidas, então teremos 8 partidas nessa 30ª rodada do Brasileirão. Sendo assim que são elas: Palmeiras, né, recebe o Bahia no Allianz Parque, amanhã, no caso sábado, 7 horas da noite. O América Mineiro também recebe lá em Belo Horizonte o Grêmio, amanhã também às 7 horas da noite. O Atlético Mineiro recebe lá na sua arena também em Belo Horizonte, na arena MRV, o Fluminense, 10 horas da noite. O Galo que busca aí uma vitória, né, gente, que ganhou aí no meio na 29ª rodada, mas perdeu o clássico, né, lá na sua arena, então tá devendo sim uma resposta pro seu torcedor jogando dentro de casa. E o Fluminense, né, gente, que vai disputar a final aí da Libertadores, pode ser que não dê tanto trabalho pro América Mineiro. O Atlético Paranaense, por sua vez, recebe o São Paulo lá em Curitiba, domingo, 4 horas da tarde, né? O Goiás recebe o nosso Vascão, o nosso elenco viaja amanhã para Goiânia para enfrentar o Goiás, o jogo será aí 4 horas da tarde com transmissão da TV Globo, tá, gente? Ainda no domingo, Internacional e Curitiba. O Curitiba viaja até Porto Alegre, né? A partida será realizada domingo, 6h30 da tarde.
O Corinthians recebe o Santos na Arena Neoquímica, né, um clássico ali do estado de São Paulo, um grande clássico. Domingão também, 6h30 da tarde. E o Botafogo, né, recebe o Cuiabá domingo, 8 horas da noite. Então esses são os jogos aí da 30ª rodada, né? Sendo eles aí 3 jogos no sábado, né? Palmeiras e Bahia, América Mineiro e Grêmio, Atlético Mineiro e Fluminense. E aí 5 jogos no domingo, né? Atlético Paranaense e São Paulo, Goiás e Vasco, Internacional e Curitiba, Corinthians e Santos e Botafogo e Cuiabá. Essas então são as partidas, né? As respectivas partidas da 30ª rodada do Brasileirão, que já se inicia amanhã, é reta final de campeonato, é maratona, né? Agora é quarta e domingo, é assim até o final, minha família. Então, dito isso, fica o registro. Antes de eu encerrar, é o seguinte, tem uma coisinha boa, pelo menos, pra gente falar, né, gente? A gente fica maluco, a gente surta aqui, né? Um casal de cruzmaltinos, vascaínos, se casaram, né? Durante a sua festa de casamentos, aí colocaram ali a música pra tocar, o DJ colocou a música pra tocar. Vamos vibrar, meu povão, é gol, a rede vai balançar, sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Colocaram esse samba enredo aí, rapaz, e virou uma festa, rapaz. A noiva com o noivo ficaram numa alegria, rapaz. Muito bacana, né? Muito bacana. Eu vou encerrar o vídeo aqui e eu vou colocar para vocês esse vídeo aí do casal cantando a música. Caso não apareça o vídeo, é porque o Álvaro Silva levou um direitos autorais e eu tive que tirar depois, tá bom, minha família? Então, fica aí o registro, eu fico por aqui, um casaca no coração de cada um de vocês, um abraço e tamo junto! Às vezes campeão, esse povo da colina, centenário de paixão, e faz essa galera delirar, vamos vibrar meu povão, a rede vai balançar, sem Vasco da Gama, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vamos virar, Vasco!